tudo bem com vocês? Eu espero que sim e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim trazer pra vocês o primeiro study vlog de 2026 de muitos que ainda virão esse ano, principalmente por conta da minha nova rotina, minha nova escola. Como vocês já sabem, né, pelo quem viu os vídeos passados já sabe, principalmente o primeiro dia de aula, eu falei que eu estou numa nova escola, eu mudei de cidade, essas coisas, tanto que o cenário já está até diferente do próprio vídeo passado que eu mostrei. Porque eu estava ficando no quarto dos meus pais, aí reformaram aqui o meu quarto. Então eu estou usando ele ali atrás, dá pra ver que tem minha estante. Quase não tem nada, porque eu tenho que trazer os meus livros pra cá. E também minha escrivaninha. Então tá tudo novo pra mim, a questão da nova escola. Inclusive, gente, eu estou gravando esse vídeo. Não sei quando é que ele vai sair, porque vai depender muito de como vai estar a minha rotina na próxima semana. Nas próximas, no caso, né? Então, no caso, eu não sei quando esse vídeo vai sair, mas eu estou gravando ele hoje, dia 5 de março. Sim, já se passou um mês desde que começou minhas aulas. Já tive minha primeira prova, no caso foi sábado passado, e agora esse sábado eu tenho mais uma prova. Eu vou explicar melhor ao decorrer dos outros vídeos, mas na minha escola não tem nessa nova escola, né, não tem uma semana de provas específica. São provas... Todo sábado tem uma prova diferente, de uma área diferente. Por exemplo, no sábado passado era linguagens, mais uma redação. E hoje, no caso, o próximo sábado, essa semana, é de humanas. Então vão ser 4 provas de humanas. Eu vou explicar melhor ao decorrer do vídeo, depois eu explico mais pra vocês, porque eu tenho que começar a estudar, tenho que revisar, ainda terminar de revisar a história e começar a revisar Sociologia e Filosofia, porque Geografia eu já terminei. Então vou usar, como hoje é quinta-feira, eu vou estudar principalmente hoje e amanhã eu vou usar só para revisar, no caso, como por exemplo, minhas aulas, dia de semana normal, 7 horas da manhã. Só que no sábado são apenas às 8, então dá para eu dormir um pouco mais tarde amanhã para acordar mais tarde no sábado. Mas sem mais enrolações, peço para que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Então bora lá começar. Bom, gente, de história, eu já revisei o capítulo 1, capítulo 2, só falta revisar o capítulo 3. E também Sociologia e Filosofia, como eu disse, eu tenho que começar a revisar porque eu ainda não comecei. No caso, Filosofia tá de boa pra mim, por exemplo, tá bem fresco na minha memória ainda, mas Sociologia nem tanto. Então eu preciso revisar as duas ainda hoje e amanhã, porque amanhã talvez seja um pouquinho mais corrido. Mas vocês vão ver aí ao decorrer do vídeo que eu vou mostrar tanto hoje quanto amanhã. Não sei se eu vou mostrar a próxima semana meus estudos, mas vai ficar dependendo da minha rotina nessas próximas semanas, né? Bom, gente, comecei, né, com história. Então, estou aí fazendo o resumo, terminando o resumo porque eu tinha começado ontem lá na escola, porque tem dias que na escola eu fico mais tempo, porque eu posso levar o meu almoço para esquentar lá, tem várias cabines de estudo em que eu posso ficar estudando, ou até mesmo ficar só lá no refeitório mesmo, que eu fico com as minhas amigas estudando. E contextualizando um pouco vocês de como está sendo essa minha rotina nova nessa nova escola, nessa nova cidade, nessa nova rotina como um todo. Eu estou gostando muito da escola, a escola é muito boa, gente. Já faz mais de um mês que eu estou estudando nela e são muito bons, todos os professores são muito legais. Eu amei todos os professores. E um ponto positivo é porque, como essa escola usa o SAS, que é a plataforma de estudo que eu usava lá na minha antiga escola, então acabou que eu me adaptei. Então, no caso, mesmo se eu estivesse estudando na outra escola, eu estaria vendo o mesmo conteúdo. Então, não teve esse problema aí pra mim. Sobre questão de rotina, eu ainda estou me adaptando bastante, porque é meio difícil você pegar uma nova rotina, por exemplo. Como eu disse, né, tem dias que eu fico mais tempo na escola, que no caso são nos dias de segunda, terça e quarta, eu fico o dia todo na escola praticamente, só na segunda que eu saio mais ou menos uns 4h20 por aí. Então acaba que eu fico muito tempo na escola de verdade. Então acaba que eu tenho que me adaptar com essa nova rotina, com tudo. Eu tenho que acordar mais cedo. Isso pra mim não é muito problema, porque acordar cedo nunca foi um problema pra mim.
E a questão de dormir muito mais cedo também. E um ponto que eu vi que está me abalando um pouquinho mais é a questão das minhas leituras. Eu não estou conseguindo ler do jeito que eu lia antes, eu estou lendo bem pouco. Por exemplo, agora que eu estou no 3º livro do ano, nesse mês de março, no ano passado, eu tinha lido muito mais livros, mas eu entendo que é um novo ritmo, o ensino médio é muito mais puxado. Como eu acho que já dá pra perceber, já está de noite e já são 6h29, já é quase 6h30 e minha meta era até 7 horas. E eu passei bastante tempo estudando história, eu terminei todos os resumos, inclusive eu vou mostrar aqui pra vocês, porque só falta realmente finalizar a questão dos detalhes em si, mas eu já terminei, que era a questão da parte do capítulo 3, que aqui é a minha revisão. Eu comecei ela ontem, de todos os capítulos, aí eu comecei mais ou menos aqui o capítulo 3, terminei aqui. E aqui é bem grandinho, o capítulo 3 tem muita coisa, mas deu tempo de terminar. Meu professor de filosofia, ele contextualiza bastante coisa. Então, tipo, o resumo que ele faz lá na sala pra gente poder anotar é bem resumido mesmo. Então, eu vim aqui pro livro. Como ele mesmo recomendou, eu vim pelo livro aqui, porque no livro tem um pouquinho mais abrangente, então pra poder discutir melhor quais seriam, tipo, as respostas que eu daria na prova em si. Então, no caso, o capítulo 1, que é a introdução à filosofia, eu já passei, eu não fiz nenhuma anotação, a não ser a que ele fez na sala. E eu não passei nenhum lápis possível explicando porque não caberia e também porque é bem teórico mesmo. Só que nessa parte de primeiros filósofos, que é o capítulo 2, que é onde eu estou, eu vou fazer pequenas anotações, como eu já fiz aqui em Talho de Mileto. Pequenas anotações em lápis, pelo que está escrito no livro, porque tem coisas que estão no livro que não estão aqui, porque é realmente bem resumido. É só tipo assim, os primeiros filósofos, que no caso eram os pré-socráticos, tinha a questão, por exemplo, da arqué das coisas, qual que eles acreditavam que era os princípios das coisas. Então ele só escreveu realmente o que eles acreditavam, mas tinha outras coisas importantes que também estavam dentro. Então é por isso que eu vou só colocar aqui, porque eu quero tirar uma nota muito boa nessa prova, gente. Eu estou precisando dessa nota, porque realmente é muito bom você, tipo, tirar notas boas nos primeiros semestres, porque aí no segundo você não fica tão agoniado, porque o segundo semestre é sempre mais corrido, é sempre que dura menos, então é melhor tirar nota boa no primeiro. E mesmo que seja mediana lá no segundo, para você não ter uma nota muito baixa no final do ano. Então vou aqui escrever de lápis no resumo algumas partes importantes que talvez possa vir a cobrar na prova. Agora eu já estou em filosofia, eu estava vendo a parte dos primeiros filósofos, então fui vendo cada tópico do livro, falando sobre eles, fui marcando com marca-texto que eu achava mais importante, e eu fui falando com as minhas palavras explicando cada um deles, porque o meu professor só tinha botado realmente o que seria a arqué das coisas para cada um deles. Então eu contextualizei ainda mais no sentido que eu coloquei as características de cada um de lápis mesmo, para conseguir entender mais, e fui falando também porque isso funciona para mim, escrever e falar funciona demais para mim, é uma dica muito boa inclusive. Agora falando mais sobre a questão dos meus estudos em si, de como está sendo a minha rotina de estudos, nas primeiras 4 semanas eu estava estudando de acordo com as aulas, por exemplo. Se na terça-feira eu tinha aula de Biologia 1, então eu ia estudar Biologia 1 e as matérias que teve na terça-feira. Eu fui fazendo isso durante apenas as 4 semanas, porque no restante das outras semanas eu fui me concentrando na questão das provas, porque como todo sábado eu tenho prova, eu fui fazendo de acordo com o sábado seguinte. No caso, para explicar um pouquinho mais para vocês sobre a questão das provas, eu tenho prova todo sábado, né, como eu expliquei. E além disso, é dividido por áreas, então o meu próximo sábado seria de natureza, só que eu já fiz a prova. E agora o meu próximo sábado é de
exatas, fechando o ciclo, fechando a prova mensal. Então, nessa prova mensal, eu tenho todas as matérias têm 5 questões discursivas, valendo cada um ponto, ou seja, totalizando 5, e todas elas junto com o simulado de área comum, que são questões objetivas, em que é de marcar e que mistura todas as matérias daquela área, por exemplo. Então, de humanas vai ser história, geografia, filosofia e sociologia, tudo dentro desse mesmo grupo, que totalizam 15 questões, totalizando 6 pontos, para poder, totalizar a nota 10. Gente, lembra que eu falei pra vocês que eu ia ficar, minha meta era até 7 horas? Pois não, prolonguei um pouquinho, agora já são 8 horas e 5 minutos. E eu terminei só agora porque eu fui jantar e eu acabei enrolando um pouquinho. Então acabou que eu prolonguei mais do que deveria, já era pra eu estar indo dormir, mas ainda estou aqui, né? Mas, vamos lá. Terminei a parte de primeiros filósofos. E ficou assim, gente, vocês lembram como é que tava essa anotação? Eu não tirei nenhuma foto. Fiquei triste porque tava muito bonitinha. Eu não tirei nenhuma foto, mas, gente, olha só o tanto de anotação que eu já coloquei aqui. Tem muita coisa sobre todos os filósofos, porque são as partes dos livros que eu fui marcando e fui escrevendo. Então tem muita coisa. Então eu achei que isso valeu muito a pena, porque eu consegui aprender muito mais. Porque o resumo é realmente só um resumo. Então, vai estar faltando para eu revisar amanhã o quê? Sociologia, praticamente tudo, eu tenho que revisar. Aí eu tenho que revisar Sócrates e Sofistas, mas Sócrates e Sofistas, o bom é que é pouco conteúdo, então é mais fácil. E eu lembrei que eu não tinha revisado uma parte de filosofia, que eu ia fazer um mapa mental próprio, que no caso era de origens da filosofia, que é do capítulo 1. Então eu vou fazer essa parte, só que só amanhã eu vou fazer um pequeno mapa mental, só para assimilar minhas ideias, para ficar tudo bem para a prova de sábado. Então nos vemos amanhã, não sei que horas, porque eu não tenho horário específico, mas nos vemos amanhã. Agora eu vou terminar, vou fazer minha Lexia Divina, eu vou terminar as coisas que eu tenho para fazer aqui em casa e vou dormir. Vou dormir muito mais atrasado do que deveria, com certeza. Mas o importante é que deu tempo de eu revisar tudo. Bom, gente, eu já tava aqui editando o vídeo, perdoem minha voz porque eu estou um pouco ocupada. Eu estou editando esse vídeo muito tempo depois que ele foi gravado. Gente, hoje, para vocês terem uma noção, eu já terminei todas as minhas provas, já terminei de humanas, de linguagens, de matemática, foi a última agora. Então já tá tudo terminado, minhas primeiras provas, no caso, as provas mensais. Então, eu tô aqui editando o vídeo e acabei percebendo que eu não finalizei o vídeo. Bom, depois da quinta eu não gravei mais nada pra vocês. Eu até cogitei em gravar na outra quinta, que no caso era pra natureza, mas eu pensei, não vou gravar, vou ficar mesmo com esse dia. Então foi isso que eu consegui estudar nesse dia. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!